Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro. Estamos lendo aqui João 3,17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ontem, na aula de psicanálise, o professor falou a respeito de um atendimento que ele fez durante um período em certo lugar, tal, e que a pessoa tinha é, delírios, portanto, surtos psicóticos e tal. Ela vivia, vulgarmente se fala no mundo da lua, né? Mas ela vivia naquele mundo dela, e que para ela, para aquele homem, era a sua realidade. E só tem acesso a uma pessoa assim, ou se você só consegue ouvir ou trabalhar com uma pessoa assim, se você considerar, portanto, ouvir atentamente o que ela tem para dizer, considerando que ela está falando uma realidade. Porque não é uma realidade como os demais percebem, mas para aquela pessoa que está em delírio, é a realidade dela. E, bom, e muita das e muito interessante, porque ele tinha o chamado delírio messiânico, né? Como é conhecido. Ou seja, ele dizia que era Jesus Cristo e tal. Mas esse homem tem umas qualidades impressionantes. Ele escreve muito bem. E ele fez nos seus delírios, nas suas conclusões, ele fez a sua própria teologia. E ele falou uma coisa que aí eu percebi que é loucura, entre aspas, de quase todos nós, né? Que em algum momento já lemos as Escrituras e conseguimos pensar que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Então lá, naquela teologia, ele disse que ele não queria conhecer um Deus suspenso. Por que ele suspendeu Deus? Porque ele disse, ou Deus fica suspenso, no seu delírio ele escreveu isso. Ou Deus fica suspenso, ou a gente tem que admitir que são dois deuses. Um Deus bravo, irado, né? E um Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento, bravo, irado, e um Deus do Novo Testamento todo amor, né? Ou a gente aceita que são dois deuses, que virou a chave em algum momento, ou coloca Deus suspenso, porque tem coisa errada aí. A gente não escreveria, nós, os crentes, não escreveríamos isso, não falaríamos isso, mas, repito, essa impressão já nos passou em algum momento da vida, de a gente pensar o que mudou, né? Mas isso é reflexo do quê? É reflexo mesmo. Reflexo é uma coisa que acontece assim, independente da nossa vontade, né? Praticamente. Então, o que acontece conosco quando a gente pensa algo assim a respeito de Deus, a respeito do registro das Escrituras? É a leitura simples demais. É a leitura do principiante. É a leitura de quem não estudou, mas apenas alguém que leu. Porque quem vem lendo a Bíblia o tempo todo, sem entrar naquelas questões talvez mais profundas, de que na verdade Deus não mudou, mas quem mudou foi a humanidade, que houve um amadurecimento da humanidade. Porque outrora, segundo alguns teólogos, Deus não poderia, por exemplo, dar este mandamento, o mandamento de amar o próximo, se bem que ele deu a Israel, mas Israel
não cumpre isso, né? Falha nisso. Mas em termos de humanidade, por quê? Porque a humanidade estava brutal, né? Burucutu. A humanidade vai tirando dela o que você conhece hoje por humanização, né? Por incrível que pareça, a lei dura de Moisés era as das práticas as mais suaves que a gente pode pensar do mundo antigo, né? Por que que você acha que o Deus bravo, volátil, né, rabugento, tudo isso entre aspas e com muito respeito, porque não sou eu que estou dizendo, mas eu estou reproduzindo o que as pessoas pensam, né? Então pensa que esse Deus iracundo puniu tantos povos, porque alguém precisava parar o curso daquelas práticas. Quais práticas? Práticas terríveis, né? E, e isso ao longo da história. E essa é uma possibilidade, ou seja, Deus foi esperando a humanidade, o que o apóstolo Paulo chamou em Gálatas de plenitude dos tempos. Não é uma plenitude dos tempos, talvez pensando nisso, para Deus, um momento, né, ideal para Deus, mas era um momento com certeza ideal para a humanidade. Ou seja, esperou a humanidade ficar um tanto mais civilizada. A helenização também propiciou isso, né? As leis romanas, o direito, cidadania, educação, essas coisas que já aconteciam, né? Elas, no tempo em que Jesus se manifestou em carne, tudo isso serviu para ir mudando. E a gente percebe que muito das coisas do Velho Testamento foram declinando mesmo no Velho Testamento. Por quê? Porque Deus usava as expressões e os mecanismos de guerra e tudo mais, tal, porque a humanidade era daquele jeito. Hoje não faz sentido. Imagina que eu não posso nem chamar mais o índio, tenho que chamar de indígena, senão é ofensivo, né? Eu não posso chamar o negão de negão, porque senão isso é racismo. Eu tenho que dizer que, nem sei mais direito como é que tem que dizer preto, né? E por aí vai, e uma série de coisas. O... Enfim, pensa numa humanidade que agora se atém a coisinhas, não estou chamando de mimimi, mas comparado às matanças, às barbáries do passado, hoje a gente se ocupa de diminuir até as coisas que têm a ver com as relações humanas, né? Então, mas eu não estou falando, ainda que a guerra não acabou no mundo, elas não acabaram, mas nós estamos falando de coisas muito menores do que os problemas do passado. Bom, esse é um aspecto. Mas nós que já lemos a Bíblia, gente, a gente já viu a graça e o amor de Deus no Velho Testamento. Aliás, os bons pregadores conseguem pregar o Evangelho no Velho Testamento, conseguem enxergar a graça de Deus o tempo todo no Velho Testamento, né? Então, o que dizer, por exemplo, de como Deus atendeu o casal logo após que pecaram, cobrindo a nudez deles, né? Aquilo foi graça. Ou a graça de Deus chamar Abraão, ele fazer promessas incondicionais, é graça, né? A graça de Deus, apesar da aliança, né, e de colocar para Israel bênção e maldição, mas durante muito tempo,
Deus tratou Israel com bênção, com graça, mesmo eles vivendo numa rebeldia. E nenhum castigo de Deus, seja para Israel, seja para as nações, no Velho Testamento, elas vieram sem aviso. Elas não vieram sem aviso. Antes, os profetas, que ao mesmo tempo emitiam juízos, emitiam também palavras de graça, né? Israel, volta-te para mim, né? Você vê no Velho Testamento um Deus que permitiu a respeito de si mesmo a figura do marido traído, que hoje tem nomes mais vulgares para isso. Então, a figura é de um Deus que está chorando pelos cantos, né? Minha mulher me traiu, volta para mim, eu vou lá buscar minha mulher, né? Não foi o que ele mandou Oséias fazer? Se casa com uma mulher que é de prostituição, ela vai te trair, mas você vai buscar ela lá, né? Você vai buscar ela lá no meio da clientela dela e tudo mais. Porque é isso que Israel faz comigo em relação aos deuses da época. Israel me trai, Israel é infiel, Israel é como uma mulher adúltera, né? A minha mulher, disse Deus, é adúltera, mas ele está chamando de volta. Isso é graça, né? Vê a graça que Davi percebeu a respeito de Deus, Velho Testamento. E quem era Davi? Davi era um guerreiro, sanguinário, né? Que nem pôde construir o templo por causa disso. O templo que ele queria fazer para Deus não pôde por causa disso. Então, o Velho Testamento está cheio de graça. E os leitores profundos, percebem a graça de Deus. E no Novo Testamento, tem justiça, tem juízo? Tem. Olha as palavras de Jesus, vê se ele suavizou o seu sermão do monte ou se viver debaixo da orientação de Jesus não se tornou até mais difícil do que o Velho Testamento. Então, em termos de rigor, Jesus, em termos populares, arrochou mais do que, entre aspas, o Deus do Velho Testamento, né? Pensa em Ananias e Safira no livro de Atos, né? Pensa de como, das palavras de Jesus e dos juízos, leia Mateus capítulo 24 e perceba lá que se Jesus não está falando além da sua palavra de salvação e de arrependimento, se ele não está falando ali de juízos que virão. Olha para a revelação, o Apocalipse, e perceba se a terra não vai enfrentar o mais terrível castigo da parte de Deus. Olha para o Evangelho, o quanto ele é multifacetado, porque o verso anterior de João 3,17 é o verso que você conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe como tem o Deus juiz, o Deus de justiça, um Deus sisudo e tem a graça de Deus ao mesmo tempo? Por quê? Porque Deus amou o mundo, então, como diz lá o delirante, o Deus puro amor está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E cadê o Deus volátil, brabo, né, iracundo do Velho Testamento? Vírgula, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, é o mesmo Deus, gracioso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Juiz, né? Juiz, justo, soberano no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, entre aspas,
A loucura daquele homem tem sido a loucura de muita gente. Muita gente faz esses questionamentos e, por não compreender as Escrituras, hoje, alguns querem fazer leitura a respeito da eternidade que diz que não existe inferno. Mas Jesus está dizendo para que não pereça. Para que não pereça. Do que é que Jesus está falando? O que é perecer aqui? Se não desperdiçar a vida, de não, se não ficar perdido por toda a eternidade, né? Se não afastamento total, completo de Deus, se não deixar de ser herdeiro, deixar de ganhar, deixar de vencer, né? Deixar de estar próximo de Deus por toda a eternidade. Mas a vontade do Deus chamado por muitos de bipolar, olha só, né? É ele que está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é bipolar, Deus não mudou. O que quem mudou foi a humanidade, né? Foi mudando ao longo dos anos, e nós precisamos pensar que o Deus único é Deus único porque não existem outros deuses, mas ele também é único, portanto ele é ímpar, único, porque não existem outros deuses. Que a Bíblia ensina que esses deuses não existem, tem provas suficientes disto. Mas ele também é imutável, né? É o Deus que não muda. Portanto, ele é o mesmo, cheio de graça e de verdade de capa a capa da Bíblia. Justo juiz de capa a capa da Bíblia. E o que passar disso? Loucura. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua verdade, por Tua imutabilidade, Senhor, porque por isso em Ti confiamos de todo o nosso coração, porque o Senhor não muda, o Senhor mantém as Suas promessas e não há outro Deus a quem possamos recorrer. Somente Tu és Deus, único e verdadeiro, a quem amamos. Que toda a honra e glória seja para Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém.